Nessa segunda parte da aula de células do sangue, eu vou falar para vocês sobre os eritrócitos e as características do eritrograma. Os eritrócitos também são conhecidos como hemácias. As hemácias são células anucleadas, isso quer dizer que elas não apresentam núcleo. Dentro das hemácias é encontrada uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio e de gás carbônico. Essas células não saem do sistema circulatório. O sistema circulatório vascular é um sistema fechado e os eritrócitos mantêm-se dentro desse sistema durante toda a sua vida útil, diferente dos leucócitos. Os leucócitos também estão contidos no sistema vascular, porém eles podem ser recrutados para fora, nos órgãos, quando eles são necessários. Por conta da ausência do núcleo nos eritrócitos, essa célula tem uma vida relativamente curta. A vida de um eritrócito tem uma média de 120 dias ou 4 meses. Por conta dessa ausência do núcleo, as enzimas dos eritrócitos começam a entrar em estados críticos e os ciclos metabólicos começam a se tornar insuficientes por conta da ausência de reposição de componentes importantes para a vida da célula. Os eritrócitos podem ser observados dentro de uma categoria especial do hemograma chamado de eritrograma. Lembrando que o hemograma é um exame clínico e todo exame clínico ele é baseado em valores de referências. Os valores de referência são dados a partir da técnica e do equipamento que utilizaram para conseguir esses resultados. Então, por exemplo, nesse tipo de exame que eu apresento para vocês, os valores de referência estão à direita e os resultados da amostra do paciente são encontrados à esquerda. Os eritrócitos eles podem ser quantificados. Então, nesse caso, através da técnica utilizada nesse exame, os valores de referência da quantidade de eritrócitos ficam entre 4,5 e 4,9 milhões de eritrócitos por milímetros cúbicos. O resultado obtido da amostra de sangue desse paciente indicou que ele tem 5,2 milhões de eritrócitos por milímetro cúbico. Isso quer dizer que ele tem uma quantidade normal de eritrócitos circulantes em comparação com os valores de referência dessa técnica utilizada. Os eritrócitos também podem ser quantificados com relação à sua proporção no sangue. Então, a proporção de eritrócitos nos circulantes consideradas normais nesse exame específico são entre 40% e 52% de eritrócitos circulantes. A amostra de sangue desse paciente indicou que ele tem 46% de hemácias circulantes. Isso quer dizer que ele também está dentro da normalidade com relação à sua proporção. Esse valor é bastante semelhante ao que eu mostrei na primeira parte da aula, onde eu disse que aproximadamente 50% do volume de sangue é composto por hemácias. Então, aqui indica que entre 40% e 52% é esperado dentro da normalidade para a quantidade de hemácias circulantes. Quando acontece a alteração nesses valores, por exemplo, se você tem um aumento dos eritrócitos circulantes, o paciente entra num quadro chamado de eritrocitose ou policitemia. Isso quer dizer que existe um aumento na concentração dos eritrócitos. Esse aumento ele pode ocorrer de forma fisiológica ou patológica. Por exemplo, os casos fisiológicos onde nós observamos aumento dos eritrócitos ou eritrocitose podem ser observados quando acontece alteração de altitude ou quando o paciente passa por um processo de desidratação. No caso da alteração de altitude, então, isso é relacionado ao ambiente que esse indivíduo se encontra. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que mora no nível do mar. Ele mora no litoral, ao nível do mar. Então, existe uma oxigenação que esse paciente está acostumado, então ele apresenta uma quantidade específica de hemácias circulantes. Se ele muda para um lugar muito mais alto, onde tem uma oxigenação menor, esse paciente vai readaptar ao seu ambiente, aumentando a quantidade de eritrócitos. Aumentando esses eritrócitos, ele consegue captar mais oxigênio e manter a circulação desse oxigênio no organismo,
de forma fisiológica com que esse organismo está acostumado. Quando esse indivíduo retornar ao seu ambiente de origem, a quantidade de hemácias reduz aos valores convencionais para essa pessoa. No caso de desidratação, também pode ocorrer a eritrocitose. A desidratação é a perda de líquido corpóreo ou perda de líquido circulante. Isso pode acontecer em casos severos de diarreia ou de vômitos, por exemplo. Com a diminuição do volume do sangue com relação à parte líquida, as hemácias se tornam mais concentradas, então no exame de sangue a quantificação se torna maior. Porém, se esse paciente faz o processo de reidratação, o volume de líquido se torna normal e a quantidade de hemácias circulantes também volta à sua normalidade. Com relação aos casos patológicos, nós encontramos eritrocitose em distúrbios de medula óssea. A medula óssea é o órgão responsável pela produção e amadurecimento dos eritrócitos e, logo em seguida, o lançamento desses eritrócitos na circulação sanguínea. Se o paciente apresenta algum tipo de distúrbio na medula óssea, ele pode sim apresentar um aumento na quantidade de produção e liberação desses eritrócitos, gerando a eritrocitose. Nesse slide eu mostro duas micrografias de um esfregaço sanguíneo, mostrando a morfologia dessas células ao microscópio. Então, na esquerda é um aumento menor e à direita é um aumento maior de um esfregaço sanguíneo. Os eritrócitos ou as hemácias, então, possuem essa forma mais bicôncava, mais circular, e por conta de suas características físico-químicas, elas apresentam essa coloração mais rosa quando são expostas aos corantes hematoxilina e eosina. Por conta da ausência do núcleo, que é um composto ácido, então os corantes reagem mais ao citoplasma e às suas estruturas internas. Nessa imagem eu também mostro para vocês algumas plaquetas, que são estruturas pequenas, são pedaços de outras células que circulam junto com as hemácias. Com relação à proporção de tamanho, as plaquetas são menores do que as hemácias e as hemácias são menores do que as células da série branca, que são os leucócitos. Os eritrócitos têm um formato muito específico que ajuda na sua função, que é um formato bicôncavo. Por conta desse formato específico, essas células têm uma maior facilidade na troca gasosa e também flexibilidade para passar por vasos sanguíneos. Esse formato bicôncavo facilita com que a célula encoste a sua membrana na parede do vaso sanguíneo, e isso ajuda na troca gasosa. Além disso, a sua flexibilidade também permite que essa célula passe por vasos pequenos, como os capilares, onde passa geralmente de 1 a 3 células no máximo. Esse formato é dado pela presença e a atuação de algumas proteínas do citoesqueleto. Por exemplo, algumas proteínas como espectrina, anquirina e actina são importantes para amarrar essa membrana plasmática, dando esse formato mais curvo para a célula, que a gente chama de bicôncavo. Além das proteínas do citoesqueleto, a membrana plasmática dessas células também tem uma função importante. Ela apresenta algumas glicoproteínas de superfície com glicolipídios associados. E esses glicolipídios associados definem o tipo de sangue dentro daquele sistema ABO. Geralmente eles ficam nessa parte externa da membrana plasmática. O formato dos eritrócitos é tão importante que as alterações nesse formato podem gerar patologias. Por exemplo, eu mostro para vocês a esferocitose e a eliptocitose. No caso da esferocitose, os eritrócitos possuem uma forma mais arredondada ou esférica. Isso quer dizer que elas não apresentam um formato bicôncavo, mas um formato mais circular, arredondado. Isso dificulta a passagem dessas células pelos capilares sanguíneos, além de dificultar a troca gasosa também.
Em contrapartida, a eliptocitose é o quadro clínico onde as hemácias possuem um formato mais alongado, em forma de um charuto, por exemplo. Isso também dificulta a passagem dessa célula pelos vasos sanguíneos, principalmente os capilares, dificultando então a troca gasosa. Uma vez que a oxigenação ou a troca gasosa é comprometida por conta do seu formato, essas condições, esferocitose e eliptocitose, podem gerar anemias aos pacientes. Esses eritrócitos, eles também podem ser quantificados no exame de sangue. Existe uma fração chamada de volume corpuscular médio, ou VCM, que é referente ao tamanho médio dos eritrócitos. As hemácias carregam o oxigênio acoplado às moléculas de hemoglobina. Então, como eu disse, a hemoglobina é uma proteína transportadora de oxigênio e fica dentro das hemácias ou eritrócitos. Esses eritrócitos possuem uma quantidade grande de hemoglobina para fazer essa troca gasosa. Quando a célula passa pela circulação pulmonar e entra em contato próximo com os alvéolos pulmonares, então as moléculas de oxigênio se acoplam à hemoglobina e a hemoglobina se torna carregada ou oxigenada. Essa célula, então, é lançada ao sistema circulatório geral, passa pelos tecidos e faz a liberação dessas moléculas de oxigênio para as células do organismo. Quando ela distribui todo o oxigênio, ela retorna então na circulação pulmonar para ser novamente carregada com oxigênio. E isso faz um sistema fechado, onde a célula é carregada por oxigênio dentro da hemoglobina e ao longo do transporte pelo corpo, ela vai liberando o oxigênio para as células e volta para ser recarregada novamente próximo do pulmão. A hemoglobina é uma proteína ligante de ferro com duas cadeias diferentes, duas cadeias alfa e duas cadeias beta que se associam com o oxigênio. Isso faz com que essa estrutura seja quaternária, ou seja, a hemoglobina tem duas alfas e duas betas. A hemoglobina se apresenta com mais de 300 milhões de hemoglobina por hemácia e elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Existe uma grande quantidade de oxigênio dentro das hemácias acopladas às hemoglobinas. Por exemplo, 70% do oxigênio do corpo estão acoplados a essas hemácias, ou seja, a essas hemoglobinas dentro das hemácias. Como eu disse, a hemoglobina cicla entre dois estados, a hemoglobina oxigenada e a desoxigenada. Então, quando ela passa na circulação pulmonar, ela se liga a às moléculas de oxigênio e vai distribuindo esse oxigênio ao longo do corpo e se torna, então, uma hemoglobina desoxigenada. Depois ela volta para a circulação pulmonar, recarrega de oxigênio e se torna novamente uma hemoglobina oxigenada, fazendo esse ciclo dentro do sistema vascular. As hemoglobinas também podem ser quantificadas e analisadas dentro do eritrograma. Por exemplo, existe uma fração chamada de hemoglobina, que é a quantificação de hemoglobina. Além disso, existe também uma fração chamada de HCM, que quer dizer hemoglobina corpuscular média, que é o valor referente ao peso da hemoglobina dentro de uma hemácia. Nesse caso, o valor de referência do peso dessa hemoglobina ficaria entre 26 a 34 picogramas. E o paciente apresenta 23,08 picogramas de hemoglobina, de peso de hemoglobina. Isso quer dizer que esse paciente está com uma hemoglobina com peso abaixo do esperado. Além do peso, também existe uma outra fração chamada de CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Essa fração dá a quantidade de hemoglobina presente nas hemácias. E esse é um valor dado em porcentagem.
Para esse tipo de exame, o esperado seria 31 a 36% de hemoglobinas dentro de hemácia e o paciente apresentou um número abaixo, um valor abaixo, de 26,09% de hemoglobinas. Então, nós temos dois resultados alterados com relação à quantidade de hemoglobina celular. Frente a isso, deve-se investigar os motivos e os sintomas. Tem que se investigar se o paciente tem sintomas referentes, por exemplo, a algum tipo de anemia, se ele tem alguma alteração de hábito recente, se ele faz uso de medicamento, usos constantes ou usos temporários, ou se o paciente tem algum tipo de doença pré-existente que poderia justificar a alteração na hemoglobina. Além da quantidade de eritrócitos, as alterações na hemoglobina também podem causar anemias. Mas o que são anemias? Anemia é considerado um quadro de baixa oxigenação nos tecidos. Essa baixa oxigenação ela pode ser gerada pela baixa concentração de hemoglobina ou de eritrócitos. E também pode ser caracterizada pela presença de uma hemoglobina não funcional. Então, a célula pode ter os eritrócitos circulantes, mas dentro dos eritrócitos, a quantidade da hemoglobina ou não é suficiente ou essa hemoglobina não é funcional. Esses dois quadros geram uma baixa oxigenação do tecido, que é o que caracteriza uma anemia. O que pode causar uma anemia? Hemorragias, ou seja, perda de sangue com consequente perda de eritrócitos pode causar anemia. Produção insuficiente dos eritrócitos. Se o paciente não produz quantidade suficiente de eritrócitos, isso quer dizer que as hemoglobinas estão em quantidade insuficientes também e não conseguem carregar o oxigênio necessário. Eritrócitos com pouca hemoglobina. Em alguns casos, o paciente tem uma quantidade normal de eritrócitos, mas a hemoglobina interna se apresenta em quantidade menor, que foi o exemplo que eu dei no exame de sangue anterior. Pode ainda acontecer a destruição acelerada dos eritrócitos. Os eritrócitos já têm uma vida média curta de 120 dias. Se eles começam a ser destruídos antes desse tempo, a taxa de reposição não consegue compensar e o paciente pode ter um quadro de baixa oxigenação também. Um tipo de anemia muito conhecido é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença autossômica recessiva, onde nós encontramos hemácias deformadas, hemoglobina mutada e membrana dessas hemácias duras e quebradiças. No caso das hemácias deformadas, isso faz com que essa hemácia ou esse eritrócito perca a sua flexibilidade. E no caso das membranas serem mais duras e quebradiças, faz com que essas hemácias se tornem mais frágeis. Uma vez que o eritrócito perde a sua flexibilidade e é mais frágil, ele também tem uma vida útil muito mais curta do que o normal. Quando essa célula se rompe por conta da sua fragilidade, os componentes dessa célula tornam o sangue mais viscoso, o que prejudica o fluxo sanguíneo. E isso provoca uma baixa oxigenação do sangue, chamada de hipóxia. Um dos métodos para resolver esse problema é através do transplante de medula óssea. Uma vez que a medula é o órgão responsável por produzir e liberar essas células para a corrente sanguínea, uma vez que você faz um transplante de uma medula óssea sadia, ela produz células sadias também. Vamos juntar os nossos conhecimentos de histologia e biologia celular num estudo de caso. Então, aqui, por exemplo, nós temos um paciente do sexo masculino de 67 anos, casado e com 2 filhos. Ele procurou o serviço de saúde com a queixa principal de cansaço e palidez. Com relação à história da doença, o paciente refere fraqueza progressiva há 2 ou 3 meses, não conseguindo realizar suas caminhadas diárias por conta do cansaço. Em algumas situações, ele refere falta de ar.
Os familiares comentam sobre a sua palidez e ele refere alimentar-se normalmente sem a perda do apetite. Esse conjunto de quadros sugere a presença da anemia com relação à hipóxia. Vendo esse conjunto de características, o que nós poderíamos observar no esfregaço sanguíneo baseado nos conhecimentos de histologia e de biologia celular que eu apresentei até agora? Primeiro, o esfregaço sanguíneo é uma técnica simples e que nós podemos usar no microscópio e analisar de forma imediata a quantidade de hemácias. Uma vez que quantidade insuficiente de hemácias pode gerar hipóxia, uma quantificação dessas hemácias pode indicar se esse é o motivo da hipóxia ou da anemia. Nós sabemos que aproximadamente 50% das células do sangue são hemácias, então é esperado uma quantidade grande de hemácias no esfregaço. O tamanho dessas hemácias também é importante, porque se elas tiverem um tamanho muito maior, pode significar que elas não conseguem passar pelos vasos sanguíneos de forma fácil, ou se elas tiverem um tamanho muito reduzido, também a quantidade de hemoglobina dentro dessas células pode ser reduzida. Como eu disse, o formato desses eritrócitos é importante, porque o formato alterado pode prejudicar a troca de oxigenação. A coloração dessas células também indica o seu estado físico-químico. Isso quer dizer que se tiver alteração na coloração dos eritrócitos, pode refletir numa alteração funcional também. E por fim, nesse esfregaço sanguíneo, nós conseguimos analisar a presença de conteúdo dentro dessas hemácias ou eritrócitos. Como eu disse, são células anucleadas. Se no esfregaço sanguíneo eu encontro núcleos nos eritrócitos circulantes, isso quer dizer que eles estão saindo da medula óssea antes do tempo. Eles têm uma saída prematura da medula óssea. Então, essas células não são competentes para promover as trocas gasosas. Além disso, o conteúdo pode ser um parasita. Então, se esse eritrócito for parasitado, ele também pode ter a sua função comprometida. E isso acontece nos casos de malária. Aqui eu tenho duas micrografias mostrando eritrócitos parasitados pela malária. Então, na esquerda a gente consegue ver algumas células com conteúdo interno, na direita a qualidade da imagem está um pouco melhor, mas dá para perceber que não são núcleos, mas são resquícios, eles também são coloridos, eles também reagem aos corantes histológicos. E esse conteúdo foi analisado e descoberto que eram os parasitas da malária. Então, nessa segunda parte da aula eu falei sobre as hemácias ou os eritrócitos, que são as células com grande quantidade no sangue. E na terceira e última parte dessa aula eu vou falar sobre os leucócitos e as plaquetas.